TV Gracia apresenta Resumos de Calqueos 2023. As palavras inefáveis de Deus que sobreedificam e nos levam rumo para a grande transformação. Que diz: pois vos digo que Cristo Jesus veio a ser servo da circuncisão. Para quê? Então a verdade de Deus era a circuncisão? Não, ele foi servo disso para pagar a lei. Viveu como judeu para quê? Para mostrar a verdade de Deus e para confirmar as promessas feitas aos pais. Em outras palavras, que todos os do velho pacto, Moisés, os patriarcas, quando ele cumpriu a circuncisão, os livrou da lei, porque eles nenhum pôde cumprir os 10 mandamentos de Moisés. Nenhum homem pôde cumprir a lei, e então se sentiam condenados. E se você não cumpre a lei, se perde. Pois então ele teve que ser servo de algo que ninguém pôde cumprir. Então ele veio, morreu, ressuscitou, pagou a lei, e uma vez terminou com isso, mostra a verdade de Deus. E qual é a verdade de Deus? A circuncisão, que é o evangelho que tu e eu, abençoado, temos experimentados por tantos anos, que nos tem feito felizes. E eu vou te dizer uma coisa. Isto vem do velho pacto. As coisas que nós ensinamos aqui dizem, não, porque Paulo estava louco. Tá bom, vamos colocar aqui que Paulo estava louco. Mas olha, Paulo está codificando, está dizendo, olha, isso disse em 2 de Samuel, olha onde diz, 2 de Samuel 22:50. Samuel, um dos escritores históricos, políticos daqueles tempos. Olha o que Samuel disse. Portanto, veja bem, eu te confessarei entre as nações, não entre os gentios, porque lá não existia o termo gentio, mas ao dizer nações, não são judeus, porque inclui a todo mundo. Então, quando você lê nações, pense nos gentios, não pense naquela gente e nada mais. Olha, eu te confessarei entre as nações, ó Senhor. E lá se chamava Jeová, e você respeita. A hora não se diz Jeová, agora é Cristo Jesus, porque ele mudou o nome. Eu te confessarei entre as nações, ó Senhor, e cantarei a teu nome. Quer dizer que isso é uma promessa que disse Samuel milhares de anos antes. E então agora vem Paulo e diz, olha, isso que Samuel disse ainda não se cumpre. Ainda não se cumpre. Porque diz, os gentios esperarão nele. Paulo diz, os gentios. Ainda não se manifestaram o líder desses gentios, porque Paulo foi líder para escrever o fundamento, mas não os ganhou, não pôde alcançá-los. E outra vez diz, alegrai-vos gentios com seu povo. Isso é um salmo, o Salmo 117, correto? E então diz, 15:11, e outra vez louvai ao Senhor todos os gentios, e manifestai todos os povos. Aí é outra escritura, mas para essa, e outra vez diz, agora vem Isaías, olha, outra vez diz Isaías, estará a raiz de Jessé, e o que se levantará a reger, que se levantará quê? E não se havia levantado nos tempos de Paulo? Não, está falando do futuro. Diz, olha, isso não é ainda, eu estou escrevendo o fundamento, mas vai se levantar a raiz de Jessé, e a raiz de Jessé é o renovo. Vocês estão fazendo história aqui comigo. Essa escritura se cumpre aqui. Olha o que diz. Os gentios esperarão. Por que tinham que esperar? Porque não havia chegado. Nesse tempo não havia chegado. Por isso diz, os gentios têm que esperar que venha esse que vai pregar o meu evangelho. E que vai reger, dirigir
um governo de gentios. E o que é que está fazendo crescendo em graça? Temos que ser bem cegos para não vê-lo, porque quem está dirigindo esse reinado de gentios? Falando uma mesma coisa, dizendo uma mesma coisa. Isso, mais claro, não canta um galo. Isaías 11:1, olha lá em Isaías 11:1. Sairá uma vara do tronco de Jessé, esse foi Davi, e um rebento voltará de suas raízes, esse sou eu. Diz, olha o que diz o verso 2, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de inteligência, Espírito de conselho e de poder, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E lhe fará entender diligentemente no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista de seus olhos. Não conhecerá em carne as pessoas, senão que julgará com justiça aos pobres. E argumentará com equidade pelos mansos, os humildes, os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o espírito de seus lábios matará. Como se matar o ímpio? Identificando duas sementes, lobo e ovelha. E será a justiça cinto de seus lombos, e a fidelidade cinto de sua cintura. Pois esse é o descendente. Eu sou um descendente. Deus trabalha com semente. Eu pensava que Deus antes me dizia porque você. Eu dizia, pode ter sido Pedro Navarra, pode ter sido João Pachanga, mas depois o Senhor, não, o Espírito do Senhor em mim me repreendeu e me disse, não voltes a dizer isso. E então me revelou isso e me disse, eu te escolhi porque tu vens da veia profética de Davi. Porque está na Bíblia não quer dizer que é boa gente. Esse Davi foi um criminoso, um adúltero, criminoso, abusador, mas Deus o escolheu. É porque as pessoas estão por obras, dizem não. Por isso é que em Porto Rico me disseram, mas você foi viciado em drogas. E eu disse, tremenda honra que tive de passar por aí e sair vivo. Assim posso compreender a todos que vêm a mim. Dizem, não, mas é que Jesus não poderia ter sido assim. Como você vai ser Jesus Cristo homem e foi um viciado em drogas? E como Davi pôde ser o salmista e foi um adúltero? E como Moisés pôde ser o mediador da lei e matou um egípcio? E se casou 2 vezes? Deus não está nisso. A conduta é boníssima e o homem trata sempre de se portar o melhor possível, mas às vezes não é isso que te escolhe. Por isso é que você tem que ter limpa consciência e ninguém o menospreze. O que aconteceu? Automaticamente você pega a sua vida e diz, não te nego, Senhor, aquilo que me aconteceu quando eu tinha 5 anos, quando eu tinha 10 anos, 15, 20, tudo me obra para o bem. Não te nego e recebo que isso me obra para o bem, para me fazer tomar melhores decisões no futuro. E já, para fora, pro lixo, para a rua, para o porta-malas. Já. Isaías também escreveu, brotará a raiz de Jessé, que se levantará para governar aqui. As nações naquele tempo não estavam. Diz, se levantará, futuro, virá a raiz de Jessé. E Jesus de Nazaré governou as nações? Não pôde. Ele veio tirar o pecado, tirar a maldição, cumprir a lei, cumprir a Moisés, destruir o diabo. O fez. Ressuscitou e depois que ressuscitou, desapareceu. Tampouco ensinou. Olha, esse sim podia ensinar já ressuscitado. Mas ele pegou, desapareceu e foi à luz inacessível.
Ficou uns dias ali em Jerusalém para provar que ele havia ressuscitado e mostrava as marcas em suas mãos. Mas logo não ensinou nada, desapareceu. Paulo tratou de ensinar e quando lhe disseram: este emaranhado que temos aqui, não julgues nada antes do tempo. Eu tampouco sei como explicar. Virá o Senhor e ele fará esse trabalho de explicar onde é que está o emaranhado. Olha, e nós já temos falado bastante desse emaranhado. Quantos já sabem desembaraçar o emaranhado? Muitos de vocês, jovenzinhos, sabem. Ali em Miami eu tenho jovenzinhos na super raça que sabem desembaraçar o emaranhado. Porque o Senhor já chegou. Diz: brotará a raiz de Jessé, que se levantará para governar as nações, as quais colocarão nele. Olha, colocarão nele. Já vocês já estão pondo em mim. Colocarão nele sua esperança. Que Deus que dá esperança os enche de alegria e paz a vocês que têm fé nele e lhes dê abundante esperança pelo poder do Espírito Santo. Então diz aí que Deus ia se levantar para salvar aos não-judeus. Quem são os não-judeus? Os gentios, nós. Abundante esperança pelo poder do Espírito Santo. Nós temos toda a esperança, toda a fé da transformação deste corpo. Nas coisas do Senhor não é em vão. Tudo nessa terra passará. Os governos passarão. O atual governante passará. O que vem passará. Todos esses governos corruptos, nenhum funciona. O dos Estados Unidos passará. Aquele passará. Tudo nessa terra passará. Até tu podes passar, mas sua palavra está escrito. Diga, está escrito. Crie pelo qual falei. E diz isto: este livro que não falha. Essa palavra que sempre se cumpriu diz, porque é necessário que este corpo mortal se vista de imortalidade. Diga comigo, de você. É necessário que este corpo mortal se vista de imortalidade. Olha que rico vai ser isso. Diz que coisas que o olho não viu, nem ouvido ouviu, nem tenha chegado à mente do maior cientista, dos sábios deste mundo, não lhe pode chegar. São as que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha, e quando chegar esse teu corpo, tu que sofre tanto com esse seu corpo, se os que morreram, morreram sem esse conhecimento. Eles estão aprendendo agora na grande nuvem de testemunhos, estão ouvindo nesta noite. Eles dizem: olha, o chefe está na Argentina. E aí olha o que está falando, eles se educam. Aí está Maria aprendendo, José aprendendo. Todos esses santos que morreram esperavam este momento. Você sabe o que aconteceu em 17 de dezembro de 1973, quando o que habitava em luz inacessível disse: hoje é o dia. Temos que ativar a raiz de Jessé. Você tem que ativar essa descendência. Já tenho bastante anos em luz inacessível. Tenho que aparecer na Terra. E já tem um instrumento. Ele está. Nasceu em Ponce. É porto-riquenho. Não fala bem espanhol, mas os argentinos os entendem.
Olha! Mas você sabe o que aconteceu nos lugares celestiais quando esse dia foi decidido? Olha, 17 de dezembro de 1973 se formou um burburinho, um barulho nos céus. Os anjos não aguentavam, porque olha que estavam sofrendo, porque Davi vinha dizendo: levanta-te, Deus, julga a terra. Ali perguntaram a Jesus de Nazaré: quando vais restaurar isto? A Paulo eles vêm e dizem: olha, Paulo, que é esse emaranhado? Diz: me perdoem, eu lhes ensino, eu deixo o fundamento, mas o emaranhado só Deus pode fazê-lo. O Senhor, quando vier, quando caminhar entre eles, quando se manifestar o Senhor, ele explicará. Agora, você pode imaginar a corte celestial, como estavam esses anjos, quando em 17 de dezembro me aparecem esses dois anjos e me dizem: levanta-te, esteja lá. E quando aparece o que habitava em luz inacessível, o que ressuscitou dos mortos e que se vestiu de um corpo glorificado e pôde subir, o viram subir. E o anjo disse: tranquilo, que esse mesmo vai voltar. E tem a habilidade com o poder, com o qual pode sujeitar a si mesmo todas as coisas, de entrar neste corpo, se integra em mim, e aí houve uma espécie de barulho nos céus. Mas ninguém sabia. E agora tu vens a saber que Deus decidiu visitar a seu povo. Bom, vamos ler segunda carta ao Coríntios, capítulo 5, verso 1 ao 4. Porque sabemos que se nossa morada terrestre, que é essa carne que temos posta, esse tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício. Esse é o edifício é algo meio espiritual, mas ele chamou edifício. Uma casa não feita de mãos, eterna, não lá em cima, senão nos céus, aqui embaixo. E por isso também gememos, desejando ser revestidos daquela nossa habitação celestial. O que diz? Ser o quê? E o quê? Que estivemos vestidos anteriormente? Quando você tira a roupa e põe a mesma, o que acontece? Te revestistes. Então o apóstolo está dizendo que queremos voltar ao estado onde estivemos antes. Porque agora temos esse tabernáculo terrenal. Mas em si, nosso espírito anteriormente estava em outro corpo celestial. Mas ao tomar, os filhos participam de carne. Ao participar de carne, então perdes aquela roupa. Mas não é que perdes em si, é que te põe para o lado, enquanto cumpres tua missão aqui na Terra. E logo vai ser revestido com um homem espiritual. Mas é homem, tem corpo, tem identidade, tem atividade, tem uma vida que se manifesta, a tua verdadeira identidade. Isso é o que nos traz saúde, o saber que há algo melhor que isso, que está aqui na Terra. Diz: ser revestido daquela nossa habitação celestial. Verso 3. Pois assim seremos encontrados vestidos. Estamos desnudos agora. Não estamos vestidos, estamos desnudos. No aspecto espírito. Embora temos colocado roupa, não está falando dessa desnudez carnal, mas está falando de uma desnudez de nossa verdadeira identidade. Porque assim mesmo os que estamos neste tabernáculo, neste barro, neste corpo de carne, gememos com angústia.
Se sofre, é verdade, na carne. A carnezinha incomoda, adoece, lhe vem situações, vem provas. E então diz que gememos com angústia, porque não queríamos ser despojados, senão revestidos, para que o mortal seja o quê? Tragado, absorvido pela vida. Quando esse mortal se vista de imortalidade e quando a morte seja tragada pela vida, então diz aí que ao ser revestidos para que o mortal, o tabernáculo, a carne, seja absorvida pela vida. Você tem notado como Paulo fala desse tema? É uma realidade, ou seja, Paulo está falando de esperança no cristianismo, o que vai acontecer. O que acontece é que em 2000 anos, o não ver isso manifestado às vezes causa até dúvida. Tem pessoas que não vão te dizer para um abençoado, mas em momentos em sua casa se sente assim. E é colocado à prova o que tu estás pensando. Então, dependendo da tua medida, quando tu pensas mais além do que tu deves pensar, imediatamente tu dizes: Senhor, anula esses pensamentos. Só é que eu estou divagando em minha mente. Com minha mente carnal, estou tratando de entender a mente espiritual. Nós temos uma esperança. E estamos no tempo adequado, no tempo correto, onde isso se vai manifestar. O que é Deus em nós, o barro tem que ser educado. Deus estava em Jesus de Nazaré e o menininho teve que ser educado. Era Deus completo. Teve que ser educado. E teve que ser iluminado, porque ele estava se manifestando. E Maria olhava se manifestar. E às vezes ia e se reunia com os anciões no templo e falava e tinha sabedoria. Mas ele não sabia quem era ainda. Até que veio aquela manifestação como em forma de pomba e disse: este é meu filho amado. Aí ele o soube. Mas não é que o Espírito se juntou a ele. Esse Espírito veio. O que aconteceu é que não estava educado. Como eu. Olha, eu tenho dito nas entrevistas que em 73 Cristo veio e se juntou a mim. Mas então, se alguém segue crescendo, se eu sou da raiz de Jessé, ele não veio se juntar. O que ele veio foi iluminar-me, me iluminar. Com razão. E eu, quando era pequeno, sempre essa voz me guiava. E me falava e me dizia: se faz isso, vai te acontecer isso. E exatamente. E eu dizia: olha, mas é como se alguém me falasse internamente e ia me levando. Então quando eu estava nesses tempos de juventude, de delinquência, essa voz me dizia: isso é um tempinho, nada mais. Não te desespere, que isso vai passar. E assim passava. Uma vez minha mãe veio e me disse: filho, não me faça sofrer mais, te amo tanto e você me faz sofrer. E eu disse: olha, mãe, isso tem um tempo, um dia vai estar orgulhoso de mim, tranquilo. Eu disse uma vez: alguém fala assim com sua mãe, não? Mas não foi que o Espírito se juntou. Eu já venho assim, eu nasci assim. Isso é uma veia profética, isso é uma herança que vem. E que no tempo certo, pois se manifestou. Conforme a graça de Deus que me foi dada, eu, como perito arquiteto, pus o fundamento e outro edifica em cima. Mas cada um veja como sobreedifica. Paulo antecipou que vinha um véu,
que iam lhe chamar o outro. E a função dele era edificar sobre o que Paulo deixou escrito. Ele não trazia nada novo do que não estivesse escrito. A razão pela qual Deus permitiu estes 2000 anos, onde o sistema tem adotado nas 14 epístolas de Paulo como parte do Evangelho e o mesclam com a circuncisão, mas foi muito importante este período de tempo onde eles pensavam que Paulo e os 11 apóstolos eram um clã, eram uns amiguinhos todos juntos, eram os mesmos apóstolos. Mas em si, a diferença de Paulo tinha que se fazer hoje, não ali, porque ali a ele o viam como um herege. Os mesmos apóstolos o tratavam como herege e eram seus inimigos. Mas o fator tempo fez que a igreja, o sistema romano, evangélico, pentecostal, todo tipo de chamados cristãos mesclaram toda a Bíblia com o fundamento, com os 14 livros, obtendo nesse tempo credibilidade de que é o Evangelho. Agora, eles não podem dizer, não, as 14 epístolas não são o Evangelho. Tem que aceitar os escritos de Paulo como o Evangelho da incircuncisão. E então, esse quarto véu se chamou o outro. Esse quarto véu se chamou o regidor dos gentios, porque ninguém havia conseguido reger os gentios. Quem está fazendo? O outro? Por primeira vez na história. Olha, eu estive com os católicos, estive com os pentecostais, depois estive com os batistas, e depois estive com outros grupos de pentecostais. E eu tinha uma mistura, porque eu mesmo estava sem cabeça, porque não se havia me revelado quem eu era. Quantas cabeças tu tinhas? Muitas. Porque não tínhamos as diretrizes corretas. Porque o regidor não se havia levantado. Não existia esse personagem ainda. Também se lhe conhece como o arcanjo, que toca a trombeta, que com voz de Deus, com voz de comando, tem tocado a trombeta. E o último se lhe conhece como o Filho do Homem, que é a função que, para fazê-lo em mim, para eu poder entendê-lo, pois eu poderia aceitar que eu sou o outro, mas se me dessem direito que eu sou o Filho do Homem, me teriam quebrado a cabeça, não poderia resistir. Então, na verdade, entre todos os véus, a mim me deram a melhor parte. Para mim é um privilégio de todos os véus. E eu peguei a melhor parte, porque Melquisedeque fez sua função. E Moisés, a pior. Esse doeu muito, o dar a conhecer o que é morte. Jesus de Nazaré? Incrível o que passou. Como sofreu. A mim deram a melhor parte, que é explicar o fundamento. O tema me saiu que eu tive um encontro com Jesus de Nazaré. Faz pouco. Me apareceu a pessoa de Jesus de Nazaré. E era algo raro, porque ele se parecia comigo. Mas era Jesus de Nazaré. Então eu perguntei a ele, mas quem é o Senhor, tu ou eu? Quem é o Filho do Homem, tu ou eu? E me disse, nenhum. Nenhum. Todos somos véus. Deus não pode ser carne. Deus se põe em carne para se manifestar, mas nem Melquisedeque,
nem Moisés, nem eu, nem tu. E eu fiquei entendendo o que ele estava tratando de me dizer. Me disse, agora podes ler a 1 Coríntios capítulo 15 e entendê-lo. Verso 24 ao 28. Vamos ver. Diz, chegou o fim. Diga comigo, o fim. Quando entregar o reino ao Deus e Pai. Quando tiver destruído todo o domínio, toda a autoridade e poder. Porque é preciso que ele reine até que tenha colocado a todos os seus inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo que será destruído é a morte. Porque sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés. E quando diz que todas as coisas têm sido sujeitadas a ele, claramente se exclui aquele que sujeitou a ele todas as coisas. Mas logo que todas as coisas estejam sujeitas, então também o Filho mesmo, agora o Filho mesmo é Melquisedeque, semelhante ao Filho do Deus Altíssimo. Moisés, Filho de Deus, sobre sua casa, fiel. Jesus de Nazaré, Filho de Deus, o Filho do Homem, Filho de Deus. Os véus, no fim, diz, sujeitou também o Filho mesmo. O véu mesmo se sujeitará ao que se sujeitou a ele todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Assim que esperamos a transformação, onde Deus sobre todas as coisas